Números capítulo 33. Os acampamentos desde o Egito. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são estas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Partindo, pois, de Ramsés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto esses sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pirrairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partindo de Pirrairote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam-se em Alos. Partiram de Alos e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água, para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote-Ataavá. Partiram de Quibrote-Ataavá e acamparam-se em Hazerote. Partiram de Hazerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Líbna. Partiram de Líbna e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Zefer. Partiram do Monte Zefer e acamparam-se em Harada. Partiram de Harada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Rasmona. Partiram de Rasmona e acamparam-se em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Hor-Hasdit. Partiram de Hor-Hasdit e acamparam-se em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Hor, na fronteira da terra do Edom. A morte de Arão. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Hor, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Hor. Então ouviu o cananeu, rei de Arad, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram do Monte Hor e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punon. Partiram de Punon e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Ijé-Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ijé-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gad. Partiram de Dibon-Gad e acamparam-se em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houveres passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruirei todas as pedras com figura
e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque essa terra eu vou-lo dei para possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. À tribo mais numerosa dareis herança maior, à pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar-se-ão-vos como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles? Números capítulo 34. Os confins da terra. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. A região sul vos será desde o deserto de Zim até os limites de Edom, e o limite sul vos será desde a extremidade do mar Salgado para o lado oriental. Esse limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acabrim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Hazar Adar, e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande. Este vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte. Desde o mar grande marcareis ao Monte Or. Desde o Monte Or marcareis até a entrada de Amate. As saídas desse limite serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Nã. Este vos será o limite do norte. E por limite do lado oriental marcareis de Azar-Nã até Zefã. O limite descerá desde Zefã até Ribla, para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar Salgado. Esta vos será a terra, segundo os limites do seu encontro. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia e a meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Ribenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também a meia tribo de Manassés, já recebeu a sua herança. Essas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Os homens que devem repartir a terra. Disse mais o Senhor a Moisés: são estes os nomes dos homens que vos repartiram a terra por herança: Eleazar o sacerdote e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartires a terra em herança. São estes os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Aimude. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Raniel, filho de Éfode. Da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã. Da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parmaque. Da tribo dos filhos de Sacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. Da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selome. Da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartisse a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã.